Agora sim, tudo bom? Seja bem-vinda. Sim, boa tarde a todas, todos e todes. Boa tarde, Will. Boa tarde, Zeca. Boa tarde, Carlos Palermo. Só que eu não tô te vendo. Você tá me vendo? Tô te vendo, deve ser o seu sinal aí, Maria. Mas eu tô te vendo bem aí, ó. Tá super chique aí, uma estante cheia de livros. Oi, Zeca. Tô vendo o Zeca aqui também. Mas tranquilo, deve ser o sinal. Daqui a pouquinho eu volto e você consegue nos enxergar aqui. Agradecer o professor Moacir, né, que fez a ponte entre a rádio e a Maria do Carmo. E para a gente começar, eu posso te chamar de Maria, do Carmo, qual que é o nome que mais te chamam, Olha, assim? Tem um nome artístico? o Cláudio, agora que a minha mãe se foi, e o Maria do Carmo foi um nome que ela que escolheu para mim, devoção. Ela era muito devota de Nossa Senhora. E aí ela que escolheu esse nome, Maria do Carmo. Então, depois eu comecei ultimamente a falar Maria do Carmo. Mas tem gente que me chama de Madu, tem gente que me chama de do Carmo, tem gente que me chama de Du, mas tudo bem. Não, Fiquem vamos aí. respeitar aí, Maria do Carmo, com certeza. Maria, vamos falar do tema, né? Mulheres negras entre contextos políticos, sociais e econômicos. Mas antes eu queria até tirar uma dúvida com você, porque teve algumas convidadas, quando eu falei, né, mulher negra, ela me corrigiu falando mulher preta, e você colocando aí como mulheres negras. Existe uma predileção pela fala, pode ser preta ou negra, ou tanto faz uma quanto a outra? Qual que é a sua posição a respeito disso? Eu não sei qual é a reivindicação dessas mulheres, mas de fato é assim, quando ficou definido pelo IBGE e também foi uma luta do movimento negro, né, essa categoria negro e negras e negres, que agora a gente também tem que falar negres, essa categoria ela envolve pessoas pardas e pretas, né? Eu sou uma mulher de pele preta, então eu me identifico como uma mulher preta. Como a gente estava no mês, quando você me fez o convite, a gente estava no mês de julho, julho das pretas. No dia Sim. 25 de julho, a gente celebra o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e também o dia de Teresa de Benguela, que foi uma quilombola que viveu no Brasil, no quilombo do Quariterê, ali na região de Mato Grosso, no século XVIII, né? Então a gente tem muito registro desse quilombo, né? E de toda a liderança de Teresa de Benguela. E é por isso que a gente homenageia Teresa de Benguela no dia 25 de julho, né? Então, a luta do movimento negro foi para poder definir essa categoria de negros, né? Então, negros envolve pessoas de pele pardas e pessoas de pele preta. Eu sempre me assumo como uma mulher de pele preta, embora eu fazer parte da categoria de negros, entendeu? Sim. Eu também me autodefino como um homem preto e até queria o seu comentário para a gente entrar na conversa, apesar que não é homem, é mulher negra, mas só depois de muito tempo já de adulta é que realmente eu entendi essa minha, não sei se a palavra correta é condição, inclusive Deixa eu aceitando, por exemplo, o meu... um Palermo, Oi. para mim ver. Eu acho que está dando conflito entre duas redes aqui. Peraí. Só um minutinho que a gente já Se você quiser vai. sair e voltar depois. Não, não, não. Eu só quero só. Eu acho que eu vou só deixar o Wi-Fi, porque Ah, quando eu isso, entro na isso. minha rede, parece dar um conflito. Quero ver. Eu não estou te vendo, eu só estou vendo a mim mesma. Eu estou te vendo, inclusive o professor Moa comentou aqui que está nos vendo perfeitamente. Ai, que Samara Narciso bom. entrando aqui. Obrigada. Rafael Reis Guarulhos também está aqui com a gente. O Rami Silva também nos acompanhando.
Fabiola Santos também está aqui com a gente, o Palma também, obrigado aí pela audiência. E aí o professor Moa comentou, né? Estou vendo os dois e ansioso por essa conversa boa. Ajeitou aí, Maria do Carmo? Ajeitei sim. Deixei só no Wi-Fi achando que daqui a pouquinho eu consigo te visualizar. Eu continuo só visualizando Isso. A mim mesmo. Bom, então... mas vamos lá. A Samara aqui, boa tarde. Estou vendo vocês normalmente. Valeu aí, Samara. Mas o que eu estava te perguntando, Maria do Carmo, é justamente essa questão, né, de um racismo estrutural, onde durante muito tempo eu não me via como um homem preto, não sempre querendo cortar o cabelo baixinho, porque é o que a família dizia, né, o cabelo baixinho e é bem comportadinho, é aceito por todo mundo, e só realmente depois de casado, depois de ter aí 3 filhos, é que eu me resgatei essa minha origem, resgatei a minha identidade, e hoje eu coloco o meu cabelo do jeito que eu quero, sem medo de não represálias, mas de comentários, principalmente de familiares. Pô, mas esse cabelo assim, cabelo assado, né? Quando eu era pequeno, cabelo ruim, né? Cabelo pichain, que as pessoas falavam. Então, só depois de entender toda essa luta que os nossos ancestrais tiveram, né? E quanto de sofrimento eles tiveram, que para mim é inimaginável, né? Não passei pelo que eles passaram, mas posso ter uma ideia disso, é que hoje eu tenho esse resgate da minha ancestralidade, inclusive do ponto de vista religioso, onde hoje eu entendo a Umbanda, eu entendo os orixás, e entendo o que é a cultura negra, né, no nosso país, e o quanto ainda ela precisa ser discutida e precisa ser ensinada, né, nas escolas, por mais que tenha lei, mas ainda isso não está sendo levado a efeito. E paralelo a isso, né, eu vejo o quanto, né, as mulheres negras estão aí se posicionando e o quanto tiveram de dificuldade para se posicionar. Ainda tem muito espaço para ser conquistado, mas o que já foi conquistado é sempre com muita luta e sempre com muito suor, né? Então, eu queria saber de você toda essa questão, se você também teve esse momento, né? Seguindo o que a sociedade fala e, de repente, você teve um start e aí está seguindo a sua ancestralidade, a sua natureza, ou se desde pequena você já tinha essa consciência e já era mais, contestava, né, mais as opiniões? Então, o Cláudio, ser uma mulher preta, eu acho que o que eu me recordo na minha primeira infância, ali quando eu estava com 7 anos de idade na escola, eu já me deparei com situações de racismo, né, provocada por coleguinhas meus de sala de aula, que nem eles também se davam conta. Então, assim, a questão do racismo eu já enfrentei desde de muito pequenininha, sabe? Então, assim, do que é ser negro, ter uma consciência racial, é claro que isso veio um pouco mais tarde, já um pouco mais passando da minha adolescência para a minha vida adulta, mas o tom da minha pele, o meu cabelo crespo, né? Então, assim, todos esses estereótipos, né, que a corporeidade negra passa numa sociedade que ainda cultiva um racismo de forma estrutural, institucional, eu passei, eu vivenciei, não só eu, como os meus irmãos também. E aí você trouxe um ponto interessante na sua fala, de você, enquanto um sujeito que passou por uma vida, tanto na sua infância como na sua adolescência, e entrou na vida adulta, e depois de casado, que você foi se descobrir enquanto negro, que você ser uma pessoa parda, esse foi um grande enfrentamento do movimento negro no Brasil, para que a gente pudesse hoje ter políticas de cota, né, para que as pessoas negras pudessem se identificar. Mas isso por quê?
Porque nós tivemos um apagão com o processo de escravização dos corpos negros por mais de 30 anos, nós tivemos um apagão da nossa identidade negra. Nós tivemos um apagão da nossa constituição enquanto sujeitos pretos, entendeu? Então, o racismo, essa estrutura patriarcal, racista e de controle, ela fez um desserviço para a população negra e para os povos originários também, entendeu? Então, nós sofremos com toda essa dificuldade de identificação, porque mesmo depois de 300 anos de exploração do processo escravagista sobre a nossa corporeidade, o que ficou dado e ficou consolidado na nossa sociedade? Que pessoas de pele preta, de fenótipo negro, essas pessoas eram pessoas consideradas inferiores, que tinham um padrão estético feio, não era o padrão aceitável. Depois a gente teve, em meados do século passado, a entrada da televisão na nossa sociedade, e ainda a televisão acabou reforçando esse estereótipo negativo sobre a corporeidade de pessoas negras. Pessoas negras sempre ocupou cargos inferiores na nossa sociedade, as pessoas negras não eram vistas, né, em espaços de poder, tomando decisões, as pessoas negras sempre tiveram trabalhos assim de forma salubres, né, ocupando cargos informais, ficando numa condição mais vulnerável, né, por conta desse racismo estrutural. E aí houve uma dificuldade muito grande para as famílias de pessoas pretas conseguir fazer com que os seus filhos, seus descendentes, fossem se identificando e se autoafirmando. Então, a gente vê, por exemplo, Lélia Gonzalez, nos anos 60, 70, ela já denunciava o racismo, né? Ela denunciava a exploração negativa da estética negra pelos veículos midiáticos. Então ela fala, nossa, mas como eles detonam com a imagem, com a estética negra. Então, assim, como que a televisão mesmo vai estar mostrando essa visibilidade negra, né? De uma forma tão pejorativa, tão exótica, tão estereotipada, que a nossa imagem acabou ficando muito negativa. Então, a gente viu por muito tempo esse padrão estético branco, magro, alto, né? Um padrão que era mais próximo do padrão europeu do que, de fato, da diversidade brasileira. Porque o Brasil é um país diverso, né? O Brasil, quando ele foi invadido ali 500, aqui no Brasil já existia uma sociedade que funcionava muito bem, que era altamente sustentável, liderada pelos povos indígenas, pelos povos originários, né? Então aqui depois houve uma outra configuração, uma outra constituição a partir de todo esse processo, né, que foi violento tanto para a comunidade negra como para a comunidade indígena. E aí teve a fusão dessas diversas etnias, né, negros, indígenas, com os diversos europeus que aqui chegaram, né, os portugueses, os espanhóis, né, e tantos outros. E aí fez uma fusão. E depois de ter percebido que houve um estrago na sociedade brasileira com esse processo forçado de escravização por mais de 300 anos, tentaram apagar essa mancha negativa do Brasil, tentando fazer se sobressair uma identidade nacional, sem considerar as particularidades de etnia. E aí vem, com toda a luta, com os ensinamentos que a gente tem, né, daqueles que vieram antes da gente do movimento negro, nos ensinar que a gente tem que lutar pela nossa identidade negra, para a gente poder demarcar esse lugar da onde a gente vem, esse lugar de pertencimento, esse lugar de resistência, esse lugar de luta, né, e de enfrentamento. Então, por isso, quando a gente chega agora na virada do século XX para o século XXI, a gente ainda vê muitas pessoas adultas ainda dizendo, nossa, eu me descobri negro há pouco tempo. Ah, eu não sabia que a maioria são pessoas pardas, né? Porque as pessoas que são pretas, de pele retinta, assim como eu, desde do primeiro momento em que elas são atravessadas por situações racistas,
elas sabem que elas são negras, entendeu? Então, é, é desse lugar que eu falo contigo, o Cláudio. E aí, também tem um livro que eu gostaria de sugerir. Ah, Claro, fica depois eu falo à do meu. vontade. A gente entende um pouco, eu estou lendo com muito gosto esse livro aqui do Joel Zito Araújo, que ele vai falar da negação, a negação do negro, né, na televisão brasileira, né? Então ele vai trazer todo um histórico, é muito legal, olha, quando a gente vai pensar sobre a visibilidade negra no Brasil, o que já foi feito, né? O estrago, né, que a mídia, porque quando você pensa numa TV aberta, que tem um poder de alcance, de adentrar os lares, né, de uma população que está altamente vulnerável, você imagina, né? Então, Sim. a gente não se via agora com o movimento Orgulho Crespo, eu gosto muito de falar do movimento Orgulho Crespo 2014, a gente consegue hoje ver embalagens de produto, de cremes para poder fazer alisamento, relaxamento no nosso cabelo, né? Voltado com essa embalagem vai trazer no rótulo a estética negra. Hoje uma criança negra, ela consegue ver uma outra criança negra na televisão. Eu, que sou uma mulher de 53 anos, quando eu tinha a minha infância, o meu referencial de programa de televisão era a Xuxa. O que, que ela ia acrescentar na minha vida? E eu fui uma criança que aceitava, né? Eu sofria por conta do racismo que eu sofria na escola, eu era chamada de negrinha do cabelo duro, cabelo de picumã, cabelo de bombril. Eles xingavam a nossa cor na escola. Eu lembro que eu desci rolando uma vez, porque a minha escola em Barueri era num morro. E tinha um menino que me perseguia o tempo todo, um coleguinha nosso, que era Lincoln, o nome dele era Branquinho. Teve um dia que eu saí com ele nos tapas, a gente desceu um morro, e assim, o meu avental, que era branquinho, ficou todo vermelho de barro, porque ele ficava me xingando o tempo todo na escola. Eu sofria com aquilo, ainda quando eu cheguei em casa, eu apanhei da minha mãe, porque o avental veio todo sujo, cheio de lama. E aí, assim, eu tentando me defender enquanto uma aluna negra, sabe? E na escola, naquele contexto, a gente ainda não tinha a Lei 10.639 para a gente trabalhar a cultura negra e afro, né? A cultura negra brasileira e afrodiaspórica, nem a Lei 11.645, que vai trazer a cultura dos povos originários. A gente não tinha essas leis. Então, não se trabalhava esse contexto racial em sala de aula, né? Então, era muito complicado. E minha mãe, ela entendia, sim, o que a gente sofria, tanto que ela não gostava que a gente assistia a televisão, ela não gostava que a gente ficava olhando para o que passava na Globo, né? Então, ela, uma costureira, com muita dificuldade, ela comprava livros para a gente, porque vinha uma Kombi que era do ciclo de leitura, eu lembro como hoje, e ela comprava a prazo os livros, trabalhando ali na máquina de costura, ela comprava um livro a prazo para a gente ler. E foi assim que a gente foi tentando subverter, por quê? Porque ela tinha uma consciência racial. Ela Que sabia legal. que o que estava na televisão não dizia respeito de nós, mas tinha uma intenção muito forte de denegrir a nossa imagem, de diminuir a nossa imagem. E ela sabia que aquilo era muito perverso para os seus filhos, né? E era muito danoso, né? Então ela tinha essa preocupação, né? Então eu acho que isso para mim é um objeto de valor assim muito grande que eu guardo assim das memórias, né? De algumas, de algumas manifestações políticas da minha mãe, porque era uma manifestação política. Olha, falar para seus filhos, vocês não vão ficar assistindo televisão, pega um livro e vai ler. Mesmo Sim. ali a gente morando numa casa de alvenaria, em 2 cômodos de cozinha, misturado, cama com máquina de costura, com fogão, a gente morava numa casa muito simples, muito humilde, mesmo sendo aquele espaço, era um espaço de resistência, em que minha mãe conseguia ali tentando subverter essa imposição racista. Eu acho que eu te respondi. Nossa, foi uma aula aí. É, você fala da TV, né? E é uma coisa que há pouco tempo, né, Maria do Carmo mudou, porque até então os atores negros faziam aqueles papéis, né? O mordomo, o faxineiro, a,
aquela que cuidava da cozinha, né? A gente tem lá o sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Uma A negra figura da tia, né? A na cozinha, né? mama, né? A mulher negra sempre ali no lugar do serviço, né? Então, Isso. o que Joelito de Araújo ele vem discutir são esses estereótipos que a própria televisão, isso muito copiado de uma televisão americana, ela Uhum. nos colocou, né? Então, o negro, aquele negro paspalhão, palhaço, abobalhado, é um estereótipo, um rótulo negativo, ou aquele negro que vinha ali, né, para fazer a personagem do violento, do bandido, né, ou aquele que era usado, né, pela sua performance sexual e também dessa mulher negra que era colocada no lugar dos serviços, né? Então, a televisão, ela fez, Cláudio, um desserviço para a comunidade negra, né? Ela fez um desserviço há muito tempo, e isso entrando de forma evasiva nos lares, né? Das pessoas pretas e não negras, e isso foi muito devastador, né? Então, agora que a gente está aí falando para todo mundo, né? Eu sou linda, a nossa cor é linda, o nosso cabelo é lindo, a gente precisa ter orgulho do nosso cabelo crespo, a gente tem que falar do nosso cabelo crespo, né? Então, Sim. não sei se vocês, mas em São Paulo a gente tem a lei do orgulho crespo, o dia do orgulho crespo, que foi aprovado em 2018. A gente tem uma lei, dia 26 de julho, a gente celebra na cidade de São Paulo o Dia do Orgulho Crespo. É uma luta dos movimentos sociais, uma luta de jovens ativistas negros. Essas meninas começaram nas redes sociais falando, né, da estética negra, do cabelo crespo, da importância de se valorizar. Nossa, nessa última década, desse segundo do século XXI para cá, a gente começou a observar a quantidade de produção de material didático, pedagógico, sim, falando, né, da valorização da estética negra, para a gente poder trabalhar na educação infantil com as crianças, né? Então a gente tem diversos livros contando história, falando muito bem do cabelo crespo, falando muito bem de crianças negras, de pele escura, de pele retinta. Isso é muito importante. Então, assim, a nossa luta, ela está aí. Então, assim, a mulher negra, nesse contexto da sociedade, ela vem colaborando, contribuindo para desfazer, né, essa imposição racista em diversas frentes. É na educação, né, é nas tecnologias, né, são diversas formas que a gente está atuando em diversas áreas, diversos campos, entendeu? Mas, infelizmente, nós ainda estamos na base da pirâmide social, Cláudio. Quando falam da situação da mulher negra, por isso que eu falei, né, da nossa palestra, vamos falar da mulher negra, mas vamos falar dos contextos políticos, sociais e econômicos. Por quê? Porque ainda estamos ocupando os piores serviços, né? Então, eu estava trabalhando, fui dar uma palestra, deixa eu ver como é que está agora a situação da mulher negra. A situação da mulher negra continua, ela ainda está na base da pirâmide social, ainda ganha muito menos do que uma mulher branca, entendeu? O homem negro ainda ganha menos do que uma mulher branca, o homem, sim, para fazer o mesmo serviço que um homem branco faz. A nossa sociedade, ela é ainda uma sociedade muito marcada pelo patriarcal, e esse patriarcal, ele é branco, ele é cis heteronormativo, entendeu? Então, nós precisamos mudar isso. Não dá mais para a gente ficar na base da pirâmide sociais, né, fazendo múltiplas tarefas, porque a gente não faz só uma tarefa. A gente ganha muito pouco, faz múltiplas tarefas. Então, as mulheres negras estão ainda trabalhando em diversas frentes, diversos serviços. Então, é muito comum você encontrar hoje uma mulher negra que está fazendo faxina num dia, no outro dia está numa outra casa, no outro dia ela está lá na pós-graduação tentando dar aula, estudando, ou fazendo o seu mestrado, o seu doutorado, mesmo ela estando numa pós-graduação, ela ainda está, sabe, se virando para poder fazer um dinheiro para ela poder se manter, se virar. A gente tem muitas mulheres negras ainda trabalhando na costura de forma informal, entendeu?
trabalhando aí com, sei lá, no serviço de coleta, gari de rua, né, salários muito precarizados, trabalhando às vezes nessas ONGs que têm contratos de trabalhos assim abusivos, né? Então a situação da mulher negra no Brasil é muito complicada, né? As empregadas domésticas, as mulheres que trabalham na cozinha, esses tipos de trabalho são tudo informal, muito assim, não é um trabalho assim que você tem um registro na carteira. Por isso que a mulher negra, ela começa a trabalhar muito cedo na sua vida, né? Porque eu comecei com 12 anos, eu já trabalhava de empregada doméstica na casa de uma senhora perto da minha casa. Era 12 anos, eu tinha que estar na escola. A minha mãe começou muito antes de mim. A minha mãe, ela começou com 7 anos, ela era catadora de algodão. E o mais triste foi minha mãe, quando eu gosto de falar, quando minha mãe estava com 60 anos de idade, depois de ter começado a trabalhar tão cedo, ela não conseguiu se aposentar, porque ela trabalhou muito tempo sem registro em carteira. Pois. Então é difícil, sabe? Então a sociedade ela é muito desigual, ela é muito injusta com as pessoas. É muito difícil. Porque são as pessoas pretas que ficam a maior parte do tempo desempregadas. As mulheres negras são as que ficam mais ainda desempregadas. Sim. As mulheres negras são as que ocupam a maior faixa de trabalho informal. Então, eu estava lendo os dados do IPEA, sabe? E também o do Instituto do IBGE, para dar uma olhada na situação das mulheres negras. E aí eu fico muito triste de ver. Só as maiorias são mães solo, são as que, sabe, as que estão ali sozinhas para poder sustentar a família. Geralmente isso, né, Maria? Além de cuidar dos filhos, elas cuidam dos filhos de alguém da família, ou de alguém da vizinhança, ou também dos seus idosos, né? Mãe, pai, um idoso. Então, a mulher negra ela é muito sobrecarregada nessa sociedade tão desigual. Dividir a fala um pouquinho com você. Vozes da Resistência aqui, boa tarde a todos e todas. Andréia de Oliveira, cidade de Diadema, embaixadora afro-brasileira. Obrigado aí, Andréia, pela sua presença. Andréia, e a rádio está aberta aí a você, viu, Andréia? Se quiser participar também um dia de uma live, fica à vontade. O Vanderlei está aqui com a gente também. Muito legal, Palermo. Andréia é uma das nossas queridonas também que esteve com a gente na Marcha do Orgulho Crespo. Também é uma das organizadoras, assim como eu, também da Marcha das Mulheres Negras, porque a Marcha do Orgulho Crespo aconteceu primeiro em São Paulo, depois em 2016 a gente estava junto na organização da Marcha das Mulheres Negras. A Andréia também é uma que luta pelo ativismo das mulheres negras, luta muito também para a inclusão de negros nas universidades, através da EduCafro. Andréia é uma pessoa muito interessante, eu gosto muito dela. Um beijo grande, até do seu coração. Legal.